O Botafogo perdeu mais uma vez, a sexta derrota seguida. Dessa vez, lá na altitude de Potosí, a mais de 4.000 metros de altitude, de nível acima do mar. Perdemos ali para o time da cidade, para o Nacional Potosí, por 1-0. Partida válida pela segunda fase da Libertadores, o que a gente chama de pré-Libertadores. O Botafogo, de fato, de todas essas derrotas, essa, na partida de ontem, foi a que talvez mais tivesse ali algum tipo de explicação. Dessa vez, explicação física. Era notório que vários jogadores tinham dificuldade para conseguir respirar, para conseguir correr naquela altitude, não estavam acostumados e nem deveriam estar. Mesmo assim, a gente teve condições de vencer a partida. Tivemos chances claras. Matheus Martins, mais uma vez, uma péssima partida, para mim, o pior em campo, tanto na parte física quanto na parte técnica, e Matheus Ponte também muito abaixo. Vamos falar um pouco mais sobre isso, vamos nos debruçar sobre a partida, mas antes, já peço aí para você deixar o seu like, curte aí o vídeo, se inscreve no canal. Se você já foi inscrito, ativa aí o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui no nosso canal. Dá essa moral aí pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Durante mais de um mês, o Botafogo sabia que ia encontrar condições adversas para enfrentar o Nacional Potosí no dia de ontem. Esse jogo já estava aí visto há muito tempo. O Botafogo foi atrás de um treinador que sabia como jogar em altitude e, na minha opinião, o técnico Martin Anselmi foi muito bem na partida. Poupou o jogador na hora que tinha que poupar, conseguiu colocar o time mais para frente na hora que tinha que colocar o time mais para frente. O Botafogo se comportou muito bem. Eu acredito que o Botafogo tenha ido até melhor do que as minhas expectativas com relação à parte física e técnica durante o jogo. Um jogo muito difícil, quase ninguém consegue ir lá na altitude de 4.000 metros e vencer o Nacional Potosí. Lembrando que quando eles descem, eles vêm para o nível do mar, aí o nível se equipara, a parte física, e a técnica se sobressai muito mais. E a maioria das vezes eles são goleados quando descem aqui para o nível do mar. Mas lá em cima a história é diferente. Já teve vários times brasileiros, o mais recente foi o Fortaleza, que foi lá jogar contra eles em 2024 e tomou uma goleada de 4. Então, assim, o Botafogo, de certa forma, até se comportou bem. O Botafogo soube administrar bem o fôlego. Era notório em várias jogadas que os jogadores estavam se poupando, não conseguiam correr. Teve até um lance de contra-ataque ali. Era 4 contra 3 do Botafogo. A bola caiu no pé do Montoro. E, o Montoro, muito rápido, muito ágil, ele preferiu parar, pisar na bola e tocar lá para trás. O Botafogo desperdiçou um contra-ataque de 4 contra 3 de maneira clara e óbvia, porque simplesmente não tinha fôlego, não tinha como correr. Aí o pessoal pode falar que não, é besteira, os jogadores estão mal, não sei o quê. Dessa vez não, dessa vez era notório, quem via o jogo, que os jogadores não conseguiam correr. Exceto dois, na minha opinião, 2 jogadores não sofreram tanto assim as consequências da altitude, que foram Newton e Vitinho. Para mim, foram os 2 melhores da partida. Por quê? Porque foram os 2 que conseguiram melhor se adaptar fisicamente. Foram os 2 que se apresentaram melhor fisicamente para a partida. O Vitinho dava vários sprints pela ponta direita, conseguiu aparecer na linha de fundo umas 3 vezes durante o jogo, o que é realmente impressionante. Dasto que o Vitinho e o Alex Telles eram os que mais tinham que percorrer. Eles têm que percorrer cerca de 100 metros para conseguir chegar na linha de fundo adversária. Então, de fato, o Vitinho me surpreendeu. O Telles, por exemplo, não foi nenhuma vez na linha de fundo do lado esquerdo. Já o Vitinho apareceu pelo menos umas 3 vezes no ataque pela direita, próximo à linha de fundo, conseguindo dar amplitude pelo lado direito. Já o Newton me surpreendeu muito. Ele foi o melhor ali do meio de campo, o que conseguiu mais carregar a bola durante muitos metros. Ele conseguia percorrer, ganhar muitos metros para o ataque do Botafogo. Só que, infelizmente, o Newton, quando conseguia progredir com a bola, quando ele conseguia dar uma arrancada ali no meio de campo e avançar muitos metros para colocar o time do Botafogo para frente, infelizmente o time não conseguia acompanhar ele. O Matheus Martins não corria, o Montoro não corria, o Barreira meio que fingia que ia, mas não ia. Então o Newton meio que corria, só que corria sozinho. E aí corria à toa. Então o Newton conseguiu percorrer de fato com a bola ali no meio de campo, ele conseguia progredir com a bola, só que infelizmente o time não conseguia acompanhar junto com ele. E aí ele meio que corria à toa e não conseguia formar um ataque para a equipe do Botafogo. O lado negativo fica para Matheus Martins e também para Matheus Ponte.
O Matheus Martins, na minha opinião, foi o pior em campo. Por quê? Além dele não conseguir dar dinamismo no ataque, né? Claro, muito por conta da altitude também, mas ele já vive uma fase, já tem perdido alguns gols e ontem ele perdeu um gol inacreditável. Ele consegue ter um lançamento, ele parte antes do meio de campo, sem impedimento, nas costas dos zagueiros, ele consegue ganhar na corrida, o que é já muito improvável por estar na altitude. Ele consegue ganhar na corrida, mas quando chega na hora de finalizar, não sei se faltou perna, se faltou fôlego, se deu um apagão na mente dele, ele finaliza bizonhamente para fora. Ele poderia ter driblado o goleiro, entrado ali com bola e tudo para dentro do gol, mas não, ele simplesmente tentou chapar e errou muito. No momento crucial, no final do primeiro tempo, onde o Botafogo ainda estava empatando em 0-0, poderia pegar aquele confronto ali e ir para o intervalo vencendo por 1-0, colocar pressão do outro lado, né? Mas infelizmente o Matheus Martins não se apresentou bem, perdeu esse gol de maneira clara, né? Um gol bizonho que ele perdeu, e mais uma vez deu raiva no torcedor botafoguense. Matheus Martins, que é a terceira temporada, e a gente acredita que dessa vez vai, e o Matheus Martins não consegue engrenar. E isso dá cada vez mais raiva no torcedor botafoguense. Outro que fez uma partida muito ruim foi o Matheus Ponte, dessa vez pela defesa. Ganhou um cartão amarelo muito cedo, ainda na metade do primeiro tempo. Conseguiu errar vários e vários passes na saída de bola. Ah, Felipe, mas tinha altitude. Tudo bem, a altitude realmente compromete a parte física. Mas aí é uma parte técnica, né? O Matheus Ponte errou muita saída de bola, deu muito passe errado ali na frente da área, tentou dar uma caneta no adversário ali com o time saindo, né? E perdeu a bola, depois ficou caído no chão pedindo falta. Foi um momento ridículo do Matheus Ponte. E depois ele tomou um esporro do Alex Telles por ele ter tentado fazer isso, né? Tentou dar uma caneta, não era jogo para isso, não era momento, não era ocasião para isso, né? É tentar sair jogando com qualidade, poupando fôlego, poupando energia, mas não. Tentou dar uma caneta no adversário, perdeu a bola, quase sofremos o gol por conta disso. Então o Matheus Ponte também foi um dos piores em campo. Não foi o pior, na minha opinião, porque o Matheus Martins conseguiu ser pior que ele, porque ele perdeu aquele gol ridículo. Mas o Matheus Ponte contribuiu muito para que o nosso time saísse mal na defesa. Por outro lado, além de Vitinho e Nilton estarem muito bem fisicamente, nós tivemos também o Montoro, que aguentou muito tempo. Eu achei até que ele fosse substituído mais rápido. Eu achei que com 10 minutos do segundo tempo ele ia sair, porque ele estava muito cansado no primeiro tempo. A gente via ele com 20 minutos do primeiro tempo, o Montoro com mão no joelho, né? De perna riada, de não conseguir correr, puxar fôlego e não conseguir. Aquele contra-ataque que teve nos pés do Montoro foi no final do primeiro tempo. O Montoro preferiu não fazer o contra-ataque, tocar a bola para trás, um contra-ataque 4-3, e ele não fez porque ele não tinha fôlego. Então o Montoro me surpreendeu no segundo tempo. Ele continuou, foi um dos últimos a ser substituído, ficou ali mais ou menos até os 35 do segundo tempo, aguentou bastante. E ele tinha um pouco de lucidez naquele meio de campo, ele conseguia dar alguns passos interessantes, conseguiu montar algumas jogadas. Teve 2 chances que ele podia ter finalizado e ele preferiu tocar, né, a bola. Então o Montoro ele até realmente se apresentou bem, realmente ele não conseguia correr, ele não conseguia ser ágil, ele não conseguia ter arrancada, mas tecnicamente com a bola no pé, dominava, botava a bola no chão, tocava, abria espaço. O Montoro ele se reorganizou, né? Ele se readequou naquele jogo e conseguiu performar bem, embora totalmente fora de sua característica, que é muito dinamismo, muita agilidade, né? O Montoro jogou então uma partida muito diferente do que vinha apresentando, mas de certa forma até jogou bem. No gol, Léo Link não comprometeu, né? De fato, não tem mais clima para o Neto agarrar no Botafogo, né? Eu ainda acreditava, achava que ele poderia, com toda a sua experiência, performar bem, tendo sequência, mas o Neto agora teve uma sequência ali de alguns jogos e em todos eles vem demonstrando algum tipo de falha. Algumas delas dando o resultado para o adversário, como foi no jogo contra o Flamengo e como foi no jogo contra o Fluminense. Então, até mesmo para preservar o atleta, o Botafogo é de bom tom que coloca o Neto no banco de reservas, que o Neto fique por lá, deixe o Léo Link agora assumir o gol. O Léo Link, se ele não faz defesas milagrosas, ele também não falha clamorosamente, né? O gol de ontem, uma cabeçada ali no bico da pequena área, não foi culpa dele, não tinha o que se fazer, né? Foi realmente uma cabeçada muito próxima do gol. Então, o resultado de 1-0 não passou pelo Léo Link, muito pelo contrário. Agora, é tentar dar sequência, torcer para o Léo Link realmente ter ali uma evolutiva,
no gol do Botafogo, deixar a poeira baixar, deixa o Neto no banco de reservas, não expõe o jogador. Quando uma torcida pega pinimba de um jogador, fica muito difícil, né, se reverter isso. A não ser que o jogador faça partidas exuberantes, extraordinárias, né? No caso, o Neto fechasse o gol e pegasse tudo. Não é o caso, né? Não vai ser o caso. O Neto realmente conseguiu se queimar com a torcida do Botafogo. Quando a torcida do Botafogo pega uma desconfiança em alguém, é muito chato, porque toca na bola é vaia, é problema. Então, assim, mentalmente também o Neto também não deve estar passando por um bom momento, sabe que está falhando, sabe que não está apresentando bom futebol, sabe que a torcida não confia nele. Então, pra que ele vai agarrar, né? Deixa ele ao link. Ainda tem o Raul também como terceiro goleiro. Não sei se numa eventual saída do Léo Link, né, vai entrar o Raul ou vai entrar o Neto. Ainda tem o Christian Lor, que é um goleiro aí jovem do Equador. Então, o Botafogo tem mesmo que preservar o Neto, deixa o Léo Link agarrar. Não passou por ele esses problemas. Agora vão ter alguns jogos que o Botafogo não deve ser muito exigido, porque vai ter jogo agora da Taça Rio. O Botafogo deve estar com o time sub-20, então pouco importa nesse momento. O jogo de volta contra o Nacional Potosí, o Botafogo também não deve ser muito exigido lá atrás. Eles devem realmente ficar postados, né? Geralmente, quando eles descem aqui para nível do mar, eles tomam goleada, eles não conseguem atacar, eles não conseguem ter a mesma qualidade. Então, o Botafogo deve ser senhor do jogo na próxima semana. Deve conseguir vencer facilmente por 3, 4, 5 a 0, né? Então, vai me surpreender muito se o Botafogo sair com uma vitória com menos de 3, nesse caso. Então, realmente, a gente precisa poupar, deixa o Léo Link agarrar. Nesse jogo, o Léo Link também não deve ser exigido, então deixa ele agarrar de novo. Depois, na outra semana, vai ter o confronto de volta da Taça Rio, que também pouco importa pra gente. E só depois deve ter o confronto da terceira fase da pré-Libertadores. Então, o Botafogo vai ter alguns dias, aí, algumas semanas, para conseguir colocar o Léo Link em forma, dar confiança para ele e apostar nesse goleiro para o restante aí do primeiro semestre, pelo menos, né? Vai ser muito difícil o Botafogo conseguir contratar um goleiro, ir atrás de um goleiro. Então, temos que torcer para o Léo Link dar certo, temos que torcer para o Neto recuperar a confiança dele mesmo no banco de reserva, nos treinamentos, enfim, um trabalho aí de psicólogos, enfim, o Neto precisa melhorar. E enquanto isso, o Léo Link tem que dar conta do recado no gol do Botafogo. Então é isso, galera. Se você ficou até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, né? Se inscreve também no canal. Se você já foi inscrito, ativa aí o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Dá essa moral aí pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.